Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você, seja bem-vindo aqui a mais um devocional da manhã. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, sendo edificados. Eu tenho certeza de que você já tem sido edificado, você que me acompanha, e você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Tenho certeza de que você será abençoado com esse estudo. Amém? Graças a Deus, já te convido a se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Também, se você quiser me acompanhar no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto, e no meu site também, wagnerlemes.com.br. Será uma alegria receber você, tá bom? Vamos então à leitura do capítulo 23, onde nós estamos falando aqui sobre os 30 ditados dos sábios, que estão registrados aqui no livro de Provérbios. E hoje nós vamos para a introdução, para partir então para o 11º ditado. A introdução aqui para essa próxima coletânea aqui está no versículo 12 do capítulo 23, que diz assim: dedique à disciplina o seu coração. O que é disciplina? Disciplina, na verdade, é você manter o foco. Você disciplina o seu coração em determinado assunto, você mantém o foco naquele assunto. E qual que é o assunto aqui? Os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Então, qual que é o foco? As palavras que dão conhecimento. Por quê? Porque através dessas palavras você adquire sabedoria. Então, o que ele está dizendo é para nós disciplinarmos, para nós focarmos nas palavras que dão conhecimento. E assim seremos abençoados, seremos prósperos, tá bom? Então, nós vamos para o 11º ditado dos sábios, que é o seguinte: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha que versículo, que ditado importante para quem tem os seus filhos aí, que está educando os seus filhos no caminho do Senhor. Ele traz aqui a ideia do ensino, da criação, do cuidado, mas principalmente o que está sendo colocado aqui nesses dois versículos é a ideia de correção, corrigir a rota. Porque uma criança, ela, na maioria das vezes, não sabe o que está fazendo. Ela não tem noção das atitudes e das decisões que ela toma. Então, muitas vezes ela vai tomar decisões erradas. Por quê? Porque a natureza do ser humano é de pecado. Então, a criança ela vai tomar naturalmente o rumo errado. E aí, o que o pai e a mãe têm que fazer? Corrigir a rota dessa criança. Por isso que ele usa o termo aqui da vara, lembrando que não é a vara física como a gente entende, como a gente aprendeu, né, e interpretou por muitos anos. Às vezes a gente tem a ideia de que a vara é você surrar a criança com vara. Mas a ideia da vara aqui é mais ou menos, ou melhor dizendo, seria a ideia aqui, a vara que é usada como um cajado para, por exemplo, corrigir a rota de uma ovelha que está fugindo. Então, por exemplo, um pastor de ovelha, ele tem uma vara na mão, ele sempre anda com uma vara na mão, justamente para corrigir a rota da ovelha que está saindo fora. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa corrigir a rota e ele precisa de uma ferramenta para isso. E aí a vara da correção tem essa função justamente de corrigir a rota. No caso dos pais, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você que é pai, você que é mãe. Normalmente, você bate nos seus filhos, e eu estou usando o termo bater também com a vara, com chinelo, com cinta. Sabe por quê? Na maioria das vezes é porque você está com raiva. A criança aprontou, vamos supor agora, que uma mãe pega o seu filho com um pacote de farinha de trigo e ele joga tudo no chão. A criança, ela é inocente. Ela nem sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela errou jogando aquele pacote de farinha no chão? Sim. Mas ela não sabe disso. E aí o pai e a mãe que vê aquela cena, sabe todo o trabalho que vai ter para limpar, fica com raiva. Fica muitas vezes até com ódio no coração da criança. E acaba fazendo o quê? Descontando essa raiva, esse sentimento ruim na criança. De que forma? Batendo. Então, ao passo que se um pai e uma mãe têm sabedoria, ele não vai precisar bater. Ele vai fazer o quê? Corrigir. E muitas vezes vai precisar castigar essa criança. Por que ele usa o termo aqui com a vara? Porque a vara era usada justamente para corrigir a rota da ovelha, né? Dos animais ali do campo, enfim. Então fica aí essa lição para nós. É necessário que a gente discipline, que a gente corrija a rota dos nossos filhos. Eu tenho um filho também de 3 anos e meio e eu sei
muito bem o que é essa função de um pai e de uma mãe, e o quanto, às vezes, na maioria das vezes, a gente falha, né? Porque a gente deixa o nosso coração, muitas vezes, tomar conta, né? O nosso sentimento, a nossa emoção. Então fica aí esse conselho. Não deixe de corrigir o seu filho, de castigar ele quando ele estiver errado, para que ele possa aprender e no futuro o fim dele não seja a sepultura, ou seja, a morte, né? O ditado 12 é o versículo 15 e 16, que diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Isso é uma realidade, né? Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. E aqui, basicamente, o que ele está falando é a respeito daquilo que está dentro do nosso coração, que sai para fora. E de que forma sai para fora aquilo que está no nosso coração? Através das nossas palavras, através daquilo que a gente fala. Então, basicamente, quando a gente fala, a gente está expondo o que está dentro do nosso coração, e se as nossas palavras forem palavras que edificam, isso vai alegrar o coração de Deus, vai alegrar o coração daquele que está nos ensinando. Tá? Então, esses dois versículos nos falam aqui a respeito daquilo que a boca fala, do que está dentro do coração. O ditado 13 é o versículo 17, 18 e 19, que diz assim: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. Você prestou atenção nisso? Aqui ele está dizendo para você, olha, não fique olhando para o ímpio, não fique invejando o pecador, mas simplesmente tema ao Senhor. Agindo assim, você terá um bom futuro. E a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Aqui nós encontramos um problema que uma boa parte das pessoas enfrenta, que é a inveja daqueles que têm aquilo que essa pessoa gostaria de ter. Então, por exemplo, se eu invejar alguém que é pecador, que não está nem aí com nada, é zombador, é cruel, é maldoso, se eu invejo aquela pessoa querendo aquilo que ela tem e esqueço de que o mais importante é temer a Deus, o meu futuro não está garantido e a minha esperança poderá falhar. Ao passo que se eu temer a Deus e não ficar invejando, eu vou confiar em Deus. E essa confiança vai fazer com que eu tenha um bom futuro, com que eu seja abençoado e que a minha esperança jamais fale. Então ele diz, ouça meu filho e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. É uma escolha que a gente faz, guiar o nosso coração pelo bom caminho ou pelo mal. Aí vai depender daquilo que nós escolhermos. O ditado 14 é muito interessante e importante. Diz assim: não ande com os que se encharcam com vinho e nem com os que se empanturram de carne. Está falando de duas coisas aqui, de bebedice e de glutonaria. Por isso ele já fala aqui, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Consequentemente, quem estiver junto com eles vai seguir o mesmo caminho. Então, o que ele está falando aqui? De exagero, tá? Por quê? Ele está falando assim, ó, não ande com os que se encharcam de vinho, ou seja, aqueles que se embriagam. A gente já falou aqui a respeito da questão do vinho, né? Não é pecado você tomar vinho. O pecado está em você exagerar, você ir além da conta, daquilo que não é necessário. Porque ele está usando os dois termos aqui, tanto a comida quanto a bebida. Qualquer um dos dois, até na comida. A gente não dá bola para isso, né? Mas você vai naquele churrasco que tem um monte de carne, um monte de coisa, você come e chega a passar mal. Isso se configura também um pecado. Isso vai fazer com que você se empobreça. Por quê? Porque você não está agindo com autocontrole. Você está descontrolado. Aqui o termo que rege esses dois versículos, esse ditado 14, que é o versículo 20 e o 21, é autocontrole. A gente falou sobre isso ontem. Quem não tem autocontrole não prospera. Você conseguiu entender isso? Quem não tem domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, não prospera. Você precisa ter controle em tudo aquilo que você for fazer. A gente falou ontem no versículo 23, capítulo 23, versículo 1, né? Quando você estiver diante de autoridades, num banquete, seja controlado. Não coma demais, não beba demais, não vá
né, exageradamente para cima do prato de comida. Seja controlado, seja cauteloso. Ele diz, bota uma faca na tua garganta para não exagerar. Então a gente entende muito bem que o exagero é um problema muito sério que faz com que as pessoas se empobreçam. Tá? Então fica aí esse ditado 14. E o ditado 15 nós vamos ver hoje também, que diz assim, versículo 22 e 23. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela. Aqui está relacionado a princípios. Nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Aqui a gente poderia falar muito a respeito dessas três palavras, sabedoria, disciplina e discernimento, né? Mas, basicamente, aqui a gente entende que a gente precisa escolher. Falando aqui em relação ao pai e à mãe, o pai e a mãe, eles são os professores de um filho. São os primeiros professores. Então, por exemplo, você que tem filhos aí, você é o maior discipulador dos seus filhos. Eles são os seus maiores discípulos. Por quê? Porque é com eles que você convive. Você vai... Por isso que é importante você entender isso, você que cuida dos seus filhos, você educa os seus filhos. Eles serão os teus discípulos. Eles vão seguir os teus passos quando crescer. Muitas vezes a gente simplesmente pensa que a gente tem que criar filhos, mas não, a gente tem que educar os filhos, porque eles serão aquilo que a gente é, porque eles seguirão os seus passos. Até o Provérbios diz, ensina o menino no caminho que ele deve seguir, e quando crescer ele não vai se desviar desse caminho. Então fica aí uma lição muito importante para pais e mães. E para quem é filho, respeite o ensinamento do seu pai e da sua mãe. Não abra mão da verdade, seja honesto, seja íntegro, seja justo em todos os seus caminhos. E tenho certeza de que agindo assim, você vai prosperar, você será abençoado. E a prosperidade vai vir sobre você. Prosperidade financeira, espiritual e familiar, que é o que a gente está falando aqui no livro de Provérbios. Tá bom? Eu tenho certeza disso. Olha só, mais uma vez, não abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Discipline seu coração, seja sábio e adquira discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Quero orar com você nessa manhã, agradecer a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa de poder estudar a palavra. Feche teus olhos e oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia, graça, bondade. Obrigado por cada pessoa que está aqui comigo, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que cada um tem sido edificado de maneiras diferentes, porque a tua palavra fala conosco, ó Pai, no íntimo do nosso coração, naquilo que é necessário. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã e pedir, Senhor, que tu venha ministrar a tua vontade sobre cada vida, sobre cada homem, cada mulher. Abençoa o lar, a família, os negócios, prospera cada dia, nos ajuda, Pai, a ser sábios na nossa maneira de viver, Senhor, a sermos justos, ó Deus, nas nossas decisões e tomar, Senhor, decisões corretas, para que isso possa te agradar e assim possamos alegrar o teu coração. Em nome de Jesus, ó Pai, essa é a nossa oração nessa manhã e nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe tua vida e você possa ter um dia gratificante, um dia abençoado na presença do Senhor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram também. Deixa teu comentário aqui embaixo, o que Deus falou com você. E, por fim, divulgue esse vídeo, compartilha com os seus amigos, seus familiares, eu tenho certeza de que serão abençoados em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui e eu espero você. Até lá, Deus te abençoe.